Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que está chegando através das redes sociais, nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículos de 11 a 14, se você puder acompanhar conosco. O tema é a glória do Senhor, Ele não dá a outro. Olha só, diz assim no versículo 11: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Jesus, eu quero te agradecer. Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque nós já podemos te ouvir de tantas formas nessa manhã, através dos louvores, através, meu Deus, da ministração de oferta, através dos testemunhos, e nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Então, Espírito Santo, eu peço, venha sobre a vida do pregador, e que o Senhor possa falar mais alto sobre os corações aqui, e que nós possamos sair daqui entendendo, meu Pai, qual é o propósito de estarmos em vida nesta terra. Como nós acabamos de ler, é para o louvor da sua glória, que seja bem compreendido nesta manhã, para que nós continuemos, meu Deus eterno, sendo para o louvor da tua glória. Graças a Deus, você vai se assentar aplaudindo e glorificando essa presença gloriosa do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Paulo, ele está falando à igreja de Éfeso. Foi uma das igrejas que ele menos tempo passou, porque a perseguição, o afastara por um momento. Então, muitas vezes ele tinha que se direcionar por meio de cartas. E essa é uma das oportunidades que ele tem de estar presente com eles. E ele resolve levar o propósito, do qual eles foram salvos. Ele está dizendo, nós os que primeiro fomos chamados, ele está falando dos apóstolos, nós somos chamados com o intuito de trazer este louvor, nós fomos chamados para o louvor da sua glória. E de repente alguém pode olhar e falar, como talvez eles pensaram naquele momento, mas isso são vocês que são os apóstolos, andaram com Cristo, então vocês sim têm que ser para o louvor da sua glória. Ele vai acrescentar dizendo, e vocês que têm crido na nossa palavra, também foram feitos e selados para a sua glória. Perceba, não é opcional a coisa, nós somos chamado em justiça. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o que acontece nesse momento? Ele fez justiça a mim e a você, porque se tem alguma coisa que nos impede de louvar e glorificar o nome do Senhor, ou de se achegar a Ele para adorar, são os nossos pecados. E o que acontece? Ele está dizendo aqui, vocês foram chamados em justiça. Sabe o que é isso? Perdão dos pecados. Aquela acusação ou aquilo que nos impedia de chegar a Ele, foi justificado. Você foi justificado para o louvor da glória dEle. Aquilo que impedia o seu louvor, aquilo que impedia, o que talvez trazia acusação do nosso inimigo, de dizer, você não é digno de louvar a esse Deus, foi justificado. Ele fez justiça, a partir do momento que ele abriu os braços ali na cruz do Calvário, e disse, está consumado, diz que o véu do templo se rasgou em dois, nos dando livre acesso, ou seja, a justiça foi feita. Só que ele vai acrescentar aqui, ele está dizendo que nós fomos selados com o Espírito. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar nas empresas, grandes empresas, do selo de excelência? O selo ISO não sei quantos mil. É um selo que impõe o quê? Respeito, autoridade.
O nosso louvor não é apenas porque Ele nos justificou, Ele nos deu autoridade para isso. Você tem autoridade para louvá-lo. Você sabe o que é isso? É alguém de repente vir a você e falar: ei, por que você está cantando? Por que você está louvando? A sua casa está em ruínas. Eu tenho autoridade para isso. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Aí aquele momento que ninguém entende, por que você louva? Porque o louvor que eu e você louvamos tem poder. Paulo e Silas estão todos machucados dentro de uma cadeia. E eles então começam a louvar à meia-noite. Diz que um terremoto começou a balançar ali e lhe quebrou as cadeias. O seu louvor tem poder, o Deus te selou para isso, você foi justificado para isso, e quando Ele perdoa os seus pecados, quando Ele fez justiça, Ele disse: dos teus pecados não te lembro mais. Que acusação há para que você não louve a Deus? Ah, pastor, tem alguém me apontando, tem alguém que não permite que eu suba, porque eu pratiquei isso, pratiquei aquilo no passado. Foi no passado, Ele não se lembra mais. Ele está dizendo: eu te selei e agora te dou autoridade para você louvar com propriedade. Aqueles homens então começam a tomar atento do que Paulo estava falando. Porque até aquele momento eles estavam em total dependência dos apóstolos. Vamos seguir após os apóstolos, porque só eles têm o chamado. Ei, tem uma novidade para mim e para você: não são só os pastores, não são só os obreiros. Você também tem autoridade para louvar este Deus. Você foi criado para isso. Você foi chamado, o propósito de Deus na criação foi isso, para que você seja para o louvor da glória. E de repente alguém olha para você, sabe, e te até direciona no diminutivo. Sabe, esse homenzinho aí, essa pessoinha aí que mora nessa casinha com esse carrinho. Não, você é autoridade, Ele te selou. E por que não acontece nesses dias? Esse dia eu estava até falando ontem, ministrando ao coral aqui. Eu passei numa igreja que, por costume, nós passamos por ela e ela é sempre cheia. E esses dias eu fazendo uma corrida de Uber, eu passei pela igreja e me doeu no coração. Eu me entristeci demais, porque eu vi um pastor sozinho, cantando a capela, com 2 pessoas na nave da igreja, uma igreja frondosa, bonita. 2 pessoas na nave. O povo tem, sabe, se expelido das igrejas, tem saído, sabe, tem trocado esse ímpeto de glória, porque como você bem puderam observar aqui na leitura, nós fomos criados com esse propósito. E por que não temos cumprido com esse propósito? Por que nós não temos louvado esse Deus? Por que as igrejas estão vazias hoje? Quando eu olho para o nosso ministério, eu dou glória a Deus, porque ainda há remanescentes. Há pessoas que entenderam que somente diante dele há palavra de vida eterna. Não troca a glória dele por nada. E eu comecei a procurar na Bíblia, Senhor, eu falei: Senhor, me dê uma palavra para que eu possa direcionar ao teu povo, porque nós não podemos cair nesta frieza. Nós não podemos esfriar a nosso ímpeto de louvor e adoração a esse Deus. Então Deus me direcionou e eu quero que você me acompanhe agora. Vamos lá em Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías é chamado como profeta sobre a casa de Judá. Nessa época, para quem não conhece a história, o reino que Deus tinha deliberado, ou seja, tinha tirado de Davi e dado a Salomão, ele está em ruínas. Ele tinha sido dividido. A casa de Israel estava dividida. Eram 12 tribos em Israel. 2 tribos decidiram ir para o sul. 10 outras tribos foram para o norte e se separaram. Não tinham mais comunhão. Então nós vamos falar aqui de uma época em que Deus está deliberando essas palavras, ou chama Isaías para falar, ajudar justamente essas 2 tribos que viviam em Jerusalém, ou Jebus, viviam em Jerusalém.
E o que acontecia nesta época? Este povo, se você for observar lá no capítulo 1, Deus tinha exaltado por demais. Deus chamou primeiramente Amazias, o rei Amazias, que fez o que era reto diante do Senhor. Mas o grande problema de Amazias é que ele não era um homem de atitude. Ele não conseguiu ponderar o povo, ele não conseguiu estabelecer o reino. Por quê? Porque ele era um homem fraco. Ele fazia o que o Senhor mandava, só que ele não tinha o poder de convencer outras pessoas a também se renderem a Deus, a também glorificarem a Deus. Nesse tempo, Amazias morre, e quem assume o trono é Uzias. E olha só o que está dizendo aqui no capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele está deixando bem específico que isso aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Por que ele pontua exatamente essa data? Porque o povo está exatamente desse jeito, ele está inflado. Era um povo que Deus tinha exaltado, através de quem? Através do próprio Uzias. Deus então, quando vê que Amazias não conseguiu estabelecer o reino, ele então chama Uzias. E Uzias então foi esse que conseguiu, através do direcionamento de Deus, e também a imposição, a adoração a Deus, fazer crescer este povo. O povo estava abastado, o povo estava com as suas provisões em dia, o povo não tinha dívidas, tinha de sobra. E há um grande problema em mim e em você, quando nós estamos abastados. Sabe qual é o primeiro lugar que nós abandonamos? Quando está tudo bem lá em casa, quando não há um ente querido perdido, quando não há uma enfermidade. Não vou na igreja hoje não, quando der eu vou. O povo estava assim, abastados, inchados. Pastor, o senhor tem propriedade para falar isso? Vamos ver isso. 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 26. Marca aí Isaías 6, que nós já vamos voltar lá. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do 16. Deus está falando justamente sobre este homem, o rei Uzias. Olha só como é que ele estava. Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Deus realmente proveu na vida deste homem, porque ele realmente fez o que era reto. Ele realmente era temente a Deus, observava a lei do Senhor e ainda instruía todo o seu reino também cumprir com esses mandamentos. O problema é que quando ele se vê exaltado, quando o povo começa a ovacionar o nome dele, olha, Uzias realmente nos estabeleceu, somos um reino forte. Ele se inchou, ele se exaltou. Aí ele entrou num templo e se pôs a querer queimar incenso, algo que era reservado somente para os sacerdotes. Ninguém mais poderia queimar incenso diante do Senhor, somente o sacerdote. Mas ele já estava se achando. Sabe, aquele momento que eu e você também, quando somos muito abençoados, quando Deus está te usando, quando tudo vai de vento em polpa, muitas vezes a gente se cresce. Não preciso mais de ninguém, não preciso de pastor, não preciso disso e daquilo. Uzias estava dessa forma, inchado, exaltado. Pode deixar que o meu culto eu mesmo faço. Eu mesmo vou queimar incenso ao Senhor. Não preciso de sacerdote para isso.
Aleluias. Versículo 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, porque ainda há em nosso meio, como eu disse, remanescentes que ainda obedecem à palavra genuína. Porque tem gente querendo entrar nesse lugar e querendo determinar, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, ainda tem alguém que ainda copia ou aponta a palavra. Não é o que eu quero. Se não fizer o que eu quero, eu vou embora. Vai! Esses homens entraram, varões valentes, e entraram correndo atrás dele, imagina. Entraram apressados. Ei, o que você está fazendo? Olha só, versículo 18, e resistiram ao rei Uzias, e lhes disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes e filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor. Ele está dizendo, você não tem uma unção, para estar na presença de Deus, ou para determinar o que tem que ser, o que tem que não ser, tem que ser ungido, tem que ter unção, não é de qualquer jeito. Pode deixar que eu queime incenso, eu faço melhor. Se você não for ungido, você não faz nada. Deus tem os seus ungidos para estar fazendo isso ou aquilo na casa dele. Ele não precisa de pessoas que se soubessem, acham que sabem de tudo. Versículo 19, então Uzias se indignou, como muitos têm se indignado, porque eu também sei, não é só você que sabe, pastor. Quantas vezes eu já ouvi isso? Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Continue na soberba, continue se exaltando diante desse ou daquele, continue achando que é do seu jeito. Aí tem alguns adeptos a falar que Deus não envergonha ninguém. Faça as coisas de Deus de qualquer jeito, você vai ver se ele não envergonha. Ele achou que poderia queimar incenso, Deus fez sair uma lepra e foi na testa, para que todo mundo visse. Porque alguém com lepra naqueles dias era detestável, não poderia viver entre a sociedade, não poderia entrar no templo de jeito algum. Quando isso acontece, olha o que acontece lá com os sacerdotes. Versículo 20, então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Não brinquem com as coisas de Deus. Se você não é ungido, se você não é determinado para a função, não vá lá dar palpite. Deus pode te ferir com uma lepra. Sabe o que é isso? Mostrar a tua vergonha, quem você realmente é. Pobre, cego, miserável e nu. Essa é a minha, a sua justiça. Você acha que é alguma coisa? Ele olha para você desse jeito. Pobre, cego, miserável e nu. Sabe o que nos dá poder para estar diante de um altar desse aqui? Um selo do Espírito Santo, uma unção. Se você não tem unção, não se ponha a fazer o que você não foi chamado. Esse homem sai correndo, ele está com vergonha agora, ele entrou todo orgulhoso, eu posso, eu faço, eu aconteço, só que agora ele está envergonhado. 21, assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra.
Se você se acha, ou se você acha que é alguma coisa, toma cuidado, porque o seu lugar vai ser substituído. Você vai se ver num momento como esse aqui, sozinho dentro de uma casa, pedindo: oh, pelo amor de Deus, se alguém viesse aqui. Este foi o fim de Uzias. Só que o problema é que Uzias, quando se ensoberbece dessa forma, volta lá em Isaías capítulo 6. O povo também está com ele, ensoberbecido. Não era uma prática apenas do rei. O rei teve esse final porque ele se exaltou tanto que ele achou que ele também poderia oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele acreditou que ele poderia entrar no templo e queimar incenso ao Senhor. O povo não, ele estava ensoberbecido, mas tão pouco queria o templo, porque eu não estou precisando de nada, não preciso ir lá, eu não preciso de ninguém falando o que eu devo ou não devo fazer, eu sei de tudo. Aí um dia, Isaías entra num templo sozinho, um templo que quando você olhar lá no capítulo 1, é um templo que está em ruína, um templo que está abandonado, porque o povo não ia mais lá, um povo soberbo, não tinham mais o templo da adoração. E se você não serve para adorar, então você não serve para nada, porque você foi chamado com este propósito. Nós lemos lá em Efésios, fomos chamados, predestinados para o louvor da sua glória. E se você não louva a Ele, que serventia nós temos? Um dia Isaías entra sozinho no templo, ele está entrando lá e quem sabe, como eu fiquei indignado em ver aquele pastor sozinho ministrando para 2 pessoas, Isaías também fica. Ele entra sozinho no templo e quando ele entra acontece isso. Versículo 2, os serafins estavam acima dele, ele viu, vamos lá, versículo 1 primeiro, capítulo 6 de Isaías, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele sozinho naquele templo, eu penso, aquele templo amplo, ele caminhando pelos corredores, daqui a pouco a visão diante dele, o seu séquito, ou seja, a orla dos vestidos de Deus estava enchendo o templo. Você consegue imaginar o tamanho desse Deus? Se só a orla do vestido dele enchia o templo. O fato é que nós estamos tão ensoberbecidos, olhando somente para as nossas necessidades, que nós esquecemos o tamanho dele. Nós achamos que o problema é grande quando ele é maior. O séquito do Senhor, a orla dos vestidos dele enchia o templo. E ele começa a olhar para cima. Eu imagino, ele vê que a orla está tocando o templo. Ele falou: deixa eu olhar para o alto, que talvez seja a minha e a sua falta. Está faltando nós erguermos os olhos e olhar para ele. Para de olhar o que faz, o que não faz, o que deixa de fazer, o que faz de qualquer jeito. Olha para ele. Quando ele olhou para cima, olha o que ele vê. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Aqui tem uma mensagem para mim e para você. Por que eles cobriam o rosto? Porque não interessa para Deus quem você é, interessa o seu louvor. Ele cobriu o rosto, não interessa quem eu sou. Se você vem aqui para aparecer, eu vou louvar para que todos me vejam. Cubra o rosto, a glória é dele. Eles cobriam o rosto, eles cobriam o pé, porque não interessa a sua preparação, não interessa o quanto você estudou, os seus diplomas, não interessa. O que interessa é que você esteja em movimento. Com 2, eles estavam voando dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não é para mim o louvor, é para ele. Aleluias. E não bastava, Isaías está lá aterrorizado, vendo aquilo acontecer. Porque esse louvor que os serafins estavam ministrando é para mim e para você. Quem foi selado para fazer isso fui eu e você. Não bastavam entre eles, ou melhor, eles estarem fazendo esse ovacional, esse louvor diante de Deus. Eles continuavam olhando um para os outros. Olha só no versículo 3. E clamavam uns para os outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles olharam para a terra e eles começaram a observar: está cheio da glória dele lá embaixo.
Só que o que acontecia com o povo nem no templo estava indo mais. Sabe, é aquele momento de que eu e você estamos muitas vezes. Pastor, eu não tenho motivo para glorificar. Eu não tenho motivo para louvar esse Deus, está faltando as coisas para mim. Sabe, aquela pessoa que eu tenho buscado a Deus por ela, parece que a cada dia ela se afunda mais. Eu não tenho motivo para glorificar. Ei, os anjos estão vendo diferente, eles estão olhando lá de cima e estão falando, toda a terra está cheia da glória. Sabe o que falta? É eu e você abrir a boca e cumprir com o propósito para o qual fomos chamados, para o louvor da glória dele. Você não tem motivo para glorificar? Eu vou te dar um motivo para você glorificar hoje. Você está respirando, você se levantou, glorifique. Você foi criado para o louvor da glória dele. É isso que ele espera de mim e de você. É bonito os anjos fazerem isso, sim, mas é a obrigação deles. Eles não têm a opção de não fazer. Eles foram feitos para isso. Agora a mim e a você, além de ser justificado, ele nos deu um selo. Ele nos deu autoridade nesse negócio. Porque você acha que o inimigo tem tanta raiva de mim e de você? É porque nós somos selados. Temos autoridade para oferecer o melhor louvor a esse Deus. Isso é escolha minha e sua. Ele espera que você escolha primeiro o seu reino, a sua justiça. Isaías está ali atônito, olhando tudo aquilo acontecendo diante dele. Talvez as pessoas não estavam louvando porque fazia tempo que não entrava no templo. Vai ter uma outra passagem que Deus se mostra ao povo usando o próprio profeta dizendo, por que a minha casa está abandonada? Vocês estão vivendo em casas apaineladas, porque eles eram ricos, e o templo estava em ruínas, as pessoas tão pouco iam lá. Isaías consegue ver isso sozinho dentro do templo, e se você vem aqui nesta casa para ver Deus, eu quero dizer para você que o séquito dele já está envolvendo esse templo agora. Começa a contemplar a glória e a majestade dele. Ele está sentado num alto e sublime trono. Sabe o que é isso para mim e para você? Ele é maior que o meu problema. Ele é maior que a minha dificuldade. Ele é maior do que aquele que está me apontando. Esse Deus é grande e é tremendo. Aleluias. Aleluias. Quando Isaías está olhando tudo isso acontecendo, os anjos clamando, dizendo, a terra está cheia da glória. E está mesmo. O problema é que a gente não consegue glorificar mais pelos nossos entes queridos. Sabe, aquele que nos dá trabalho muitas vezes, mas é motivo de dar glória, porque o Senhor, por todo o trabalho que Ele dá, Deus tem sustentado para um dia buscar e salvar. Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. É motivo para dar glória. Está cheio da glória, está cheio de coisas para nós glorificarmos a Deus. Mas eu só olho para os meus problemas, eu só olho para as minhas faltas. Está na hora de começar a olhar para cima e ver o que os anjos estão fazendo lá. Estão dizendo que Ele é santo, santo, santo. Aleluias, aleluias. Quando ele está observando tudo isso, ele toma um susto. E de repente é o que falta para mim e para você. Deus dá uma chacoalhada, para que você comece a glorificar, para que eu comece a glorificar. Porque muitas vezes eu empresto a minha boca para Satanás só para reclamar, para dizer e eu observar o que eu não tenho. Está faltando dar uma chacoalhada como aconteceu aqui, no versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus fez tremer o templo, a casa se encheu de fumaça. Sabe o que quer dizer isso para mim e para você? Aqui não tem credo, aqui não tem, aleluia, sabedoria. Todos nós somos iguais diante da presença dEle. Não importa o rosto, não importa a vestimenta. Todos têm a mesma oportunidade de louvá-lo. Será que Deus vai ter que chacoalhar a mim e a você? Para que nós comecemos a louvar Ele com excelência, parar de olhar o da direita ou da esquerda e deixar a fumaça envolver, onde ela me esconde. Eu não preciso ser visto, é Ele quem tem que ser visto aqui. Aleluias, glória a Deus. Neste momento Isaías é tomado de pavor, porque é a hora que Deus dá um chacoalhão na gente, que Ele mostra quem realmente nós somos. A debilidade que nós temos, sabe, a falta que nós temos com Ele. Sabe o que acontece quando Ele chacoalha a gente fica temeroso. Olha só o que aconteceu com Isaías.
No versículo 5, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Oh, aleluias, glória a Deus. Deus te trouxe até aqui nessa manhã para relembrar que Ele é o Senhor dos exércitos. Não há luta que Ele perca. Ele é o Deus do impossível. É um Deus grande. Aleluias. Aleluias. Aí, neste momento, nós nos sentimos indignos. Sabe, aquele homem que muitas vezes entra lá cheio da determinação, exaltado, eu sei de tudo, eu faço isso e aquilo e aconteço, não preciso pedir permissão para ninguém. Quando Deus dá uma chacoalhada, ele se torna, como Isaías está falando aqui, eu sou um homem de impuros lábios, e eu vou morrer, eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, e ele não estava vendo o Senhor, ele estava vendo a orla do vestido, porque se Deus descer com total glória, não fica um de pé. Era somente a orla dos vestidos. Percebe o quanto Deus é santo? Somente a orla dos vestidos dele já impõe respeito a mim e a você. Temos que louvá-lo com propriedade. Nesse momento ele começou a se achar indigno. No versículo 7, olha o que acontece. No versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Sabe o que é isso? Livre acesso para você louvar e adorar. Essa tenaz está queimando a tua boca agora. Talvez você até hoje era um orgulhoso, dizendo, eu não preciso de ninguém, eu não quero que ninguém venha falar, mas essa tenaz está tocando a tua boca hoje, para você louvar com excelência. Você vai ser purificado hoje. Aleluias. Aleluias. E quando o pecado é purificado, quando você é perdoado do pecado, quando a tenaz toca a tua boca, olha o que acontece. Aleluias. Versículo 8, depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou pronto para oferecer o melhor louvor da minha vida. Essa tenaz está te tocando hoje. Esteja pronto para oferecer o melhor louvor da tua vida. Sem ressalvas, não há mais acusações, há um selo sobre a minha e a sua vida. Você é autoridade no assunto. Louve com excelência. O inimigo tem ciúme disso, porque ele regia os corais celestiais, mas ele não tinha um selo. Você tem um selo do Espírito Santo para fazer com propriedade aquilo que agrada ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh, glórias. Louvado seja Deus. No versículo 10, ou melhor, no versículo 9, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não vem a ele ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e atender com o seu coração, e converter-se e ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? Porque dura coisa Deus pediu para ele. Primeiro Deus pergunta, quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías está pronto nesse momento, porque a tenaz lhe tocou a boca. Ele está dizendo, envia-me a mim. Então vai lá e fala para esse povo. Fala que eles estão perdendo tempo diante de mim. Sabe, eles vêm aqui, engorda o coração, se exalta, acham que são detentores de toda a sabedoria de Deus, e na verdade eu estou longe deles. Eles veem com os olhos, mas não enxergam. Sabe, eles tentam ter coisas, mas nunca tem nada. Olha o perigo de nós chegarmos de qualquer jeito diante do Senhor. Aleluias. Então Isaías se preocupa e fala, Senhor, até quando? No versículo 11, e respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo.
Talvez você esteja se sentindo desamparado agora mesmo. E eu não estou falando do tanto de pessoas, porque é aquilo, tem alguns que por opção dizem, eu não preciso de ninguém. Eu vivo muito bem sozinho. Mas eu estou falando do desamparo do amor de Deus, do selo do Espírito Santo, aquele que geme com gemidos inexprimíveis, quando você não pode nem clamar, quando a voz embarga e no seu coração, só Ele pode gritar a Deus dizendo, olha, restaura o seu filho. Isaías se preocupou. No capítulo 42 de Isaías, no versículo 5, o Senhor vai explicar para Isaías o porquê que ele tem que proceder assim com aqueles homens. E talvez ele tenha procedido com alguns de nós nesses últimos dias, que temos abandonado a casa do Senhor. No capítulo 42, versículo 5, diz assim, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. E formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Ele está falando para Isaías, Isaías, essa é a tua missão. Eu te chamei para abrir os olhos desses aí. Isaías fica contrariado, mas o que eu tenho que falar? O que eles têm praticado? Aleluia, glória a Deus. Ele continua dizendo no versículo 7, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. E aqui ele vai explicar o porquê que ele tem feito tudo isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não dou a outrem, nem ao meu louvor a imagens de escultura. O povo muitas vezes está deixando de louvar a Deus para louvar imagens de escultura. E quando eu falo aqui de imagem, ele não está falando apenas de uma estatuetinha que você coloca lá. Muitas vezes essa imagem de escultura é o seu problema. Sabe, é o seu ente querido, eu não vou para a igreja hoje porque fulano. A glória é dele, ele não dá a outra. Eu te criei para o louvor da minha glória, por que você está dando a minha glória para outro? Aleluias. Versículo 9, eis que as primeiras coisas passaram, em novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes, alcem a voz o deserto e as suas cidades com aldeias de Quebar, e habita, exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes, deem glória ao Senhor, e anunciem o louvor nas ilhas. O Senhor como poderoso sairá, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Sabe esse problema que está te assolando? Essa causa que você ora e de repente você fala, mas pastor, eu sou dizimista fiel, eu faço, mas você está louvando a Deus? Você crê que o seu louvor abre cadeias? Ele está dizendo, se você proceder da forma certa, dá a glória que é minha, não dá para outros, aleluia, eu vou restaurar a sua sorte. Aleluias. Versículo 14, por muito tempo me calei, isso é Deus falando, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como aqui está de parto, e a todos assolarei, juntamente os devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Sabe o que ele está falando aqui? Se nós continuarmos ensoberbecendo e não dando a glória que é para Ele, sabe, aquilo que é rio na sua vida, neste momento, ele vai se tornar em ilha. As provisões vão diminuir, vão se acabar. O que é rio vai se tornar em ilha, pensa. E de repente você está vivendo esse momento agora, mas o que está acontecendo? Você está dando glória para Ele?
Aleluias. 16. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-os-ei em caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Quem são esses? Aqueles que tomaram intuito nesta manhã de falar: Senhor, até hoje eu não estava dando louvor para o Senhor, mas eu tomo decisão de exaltar o teu nome, porque eu reconheço somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória nos céus e na terra. Aleluias. Deus está com saudade do meu e do seu louvor. Pastor, que momento que eu tenho que louvar? Agora, por exemplo. Essa aí é a oportunidade para você estar louvando. E se você ainda não tem um ímpeto, mas Senhor, mas pastor, por que eu tenho que louvar? Como que eu vou oferecer esse louvor a Deus? Você quer um incentivo? Você quer um incentivo para louvar a Deus agora mesmo? Eu quero convidar o coral aqui, nós vamos louvar juntos.